Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. São exatamente 20 horas e 2 minutos, hoje, dia 15 de julho, e nós estamos aí para mais uma aula de metrologia, aula 2. O tema de hoje é Introdução à Metrologia. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? E vamos acompanhar aí atentamente. São muitos conceitos, tá, gente? Essa primeira parte ela é mais teórica. Então, eu vou pedir a vocês, né, para acompanhar direitinho aí. Se precisar, né, fazer alguma pergunta, vocês podem, né, pedir aí a voz no microfone e fazer a pergunta, tá? Fica à vontade. Bom, na aula passada, nós fizemos a aula inaugural e assim, apresentamos o curso, né, as linhas gerais de como que a gente pretende trabalhar. E na metade da aula passada, eu já comecei, né, a trabalhar com vocês alguns conceitos, principalmente no que diz respeito à aplicação da metrologia no dia a dia nosso, né? Falamos um pouquinho também da metrologia na indústria, né? Procuramos ali estabelecer alguns conceitos, né, relacionando a metrologia com a questão da qualidade, né? E a ideia da primeira aula foi mostrar para vocês a importância da metrologia na nossa vida, né, de um modo geral. E na aula de hoje a gente vai começar assim a discutir um pouco mais essas questões e, né, tentar aí passar mais alguns conceitos no sentido de fundamentar melhor, né, assim tudo que diz respeito aí à área de metrologia, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar aqui os slides para a gente continuar conversando. A primeira pergunta, pessoal, eu queria até fazer essa pergunta para a turma, e eu gostaria que um aluno participasse, né, aí de forma voluntária, tentando responder essa pergunta para mim aí. Quando é que a metrologia começou? Ou melhor dizendo, quando é que tudo começou? Vocês saberiam dizer para mim? Alguém se habilita, por favor? Vou esperar um minutinho aí. Ana Júlia, Beatriz, tem alunos aí, por exemplo, que gosta de falar. A Rayane, por exemplo, gosta. Roberto. Tem a Sabrina também, Samuel, né? Tem o Samuel Gomes, o Henrique. Gente, quando é que a metrologia... Por acaso, boa noite, Edilson. Boa noite. Por acaso tem alguma coisa a ver quando eles começaram a, tipo assim, contar palitinhos, medir, não sei explicar. Pois, É, mas qual época que foi isso? a época eu não sei não, eu sei uma ideia, assim, sabe? Agora a época, mas é bem antiga, antiguidade, no início de tudo mesmo. Entendi. Você está vendo essa imagem aí, Rayane? Sim, O que que essa imagem passa para você? Qual a ideia que você tem aí? da idade rupestre, né? Essa seria os homens das cavernas, por acaso? Isso. Isso. Pois é. Então, essa imagem, eu coloquei essa imagem aí justamente para provocar vocês, no sentido de você começar a pensar que a metrologia, ela não é uma ciência nova, né? Assim, moderna, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente começa a falar de metrologia, nós vamos ter que voltar bastante no tempo, né? E fazer aí um resgate histórico, né, de forma bem assim acentuada, né? Quer dizer, nós podemos dizer para vocês o seguinte, que o homem primitivo, desde os tempos mais remotos, né, ele, de certa forma, já sentia a necessidade de fazer algum tipo de medição, né? Na realidade, ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Então, é como se fosse algo mais ou menos intuitivo, né? É como se fosse um instinto mesmo, aquela necessidade, por exemplo, de quantificar, né?
Você imagina, por exemplo, o homem primitivo, né? O homem, que eu estou falando aqui do homem pré-histórico, né? Quando ele olha para o céu, por exemplo, e vê as estrelas, né? Ele olha para a natureza de um modo geral, né? Assim, um animal, por exemplo, ele olha e vê mais um animal ali, né? Ele, de repente, ele olha para a própria família dele ali, as pessoas que faziam parte ali das tribos, né? Daquelas comunidades primitivas. E, de certa forma, se você for pensar, ele quantificava isso, né? Porque ele enxergava, quer dizer, ele olhava, ele via. Então, esse senso aí muito comum, né, que existia nas pessoas dessa época, já fazia parte do contexto deles, né? Na realidade, é como eu disse, ele não sabia o que ele estava fazendo, mas existe uma necessidade, assim, de quantificar, de dizer, por exemplo, uma certa quantidade, o que que valia para ele, né? Principalmente na parte, por exemplo, de, digamos, né, na agricultura, na alimentação dele ali, na caça, na pesca, estava muito relacionado aos hábitos de vida e, de certa forma, né, ao contexto ali, né, que ele estava ali vivendo, né, no dia a dia dele. Então, mas a gente percebe, né, que a metrologia, ela avançou também, né, na medida que a civilização foi avançando, né, assim, muitos procedimentos, né, às vezes, né, algum tipo de essa necessidade que ele tinha, né, provocou no homem, assim, o interesse, né, e a necessidade, como eu disse, a necessidade mesmo de evoluir e buscar formas de estabelecer critérios de medição, né. No caso, por exemplo, né, naquelas atividades mais rudimentares, de subsistência, né? Seja para plantio, por exemplo, de grãos, por exemplo, ele tinha necessidade de organizar ali, né, as culturas, dividir os espaços de terra, de repente, né, plantar sementes, ou mesmo, né, na parte de caçadas ou na pecuária ali. Então, esses primeiros movimentos, né, que estão mais relacionados à subsistência do homem, provocou um certo grau de necessidade para que ele começasse, então, a busca pela sistematização assim, de criar métodos e procedimentos de medição, né? Então, a gente vê, por exemplo, nós vamos fazer depois uma atividade que eu vou passar para vocês, um trabalho, né? Como se fosse também uma linha do tempo. Eu já estou preparando ele e vou deixar para vocês disponível, né, a partir de amanhã, lá no nosso portal, de tal forma que vocês vão pesquisar no sentido de buscar essas informações, né? E organizar isso dentro de uma linha histórica para ajudar vocês a perceber todo esse processo evolutivo. Então a gente começa bem lá atrás mesmo, com o homem das cavernas, né? Nós vamos passar pelos períodos da pré-história, todos eles, né? Vocês já devem ter estudado aí nas disciplinas de história, né? Os períodos, né, pré-históricos. E se a gente começar a contar a história do homem, né, a gente vai perceber que com a evolução do homem, né, aqui na face da Terra, começa também essa evolução, né? O sistema de numeração, por exemplo, que a Rayane quis dizer aí, eu entendi dessa forma, né, que ela quis dizer, por exemplo, que o homem ele começou a criar métodos e procedimentos de medição, mas ele precisava também aprender a contar. Então ele criou lá também um sistema de numeração, né? E isso faz parte da metrologia, de certa forma, né? As ciências, de um modo geral, a evolução da ciência, tudo isso contribuiu para que a metrologia também avançasse. Na realidade, a metrologia ela não veio sozinha, ela não avançou sozinha e ela não surgiu sozinha. Ela fez parte de um contexto evolutivo, né? Então, outras civilizações que vieram depois, né, algumas mais avançadas, outras se desenvolveram mais e, de certa forma, isso foi desenvolvendo uma cultura, né, uma cultura científica, né, em torno dessa questão da metrologia. Tá? Então, para responder à pergunta inicial, eu coloquei o seguinte, que tudo começou com a necessidade humana de medir e quantificar coisas. Assim, cada povo
foi criando seus procedimentos de medição e suas unidades, chegando a desenvolver seu próprio sistema de medida. Na realidade, o que a gente vai perceber, e no momento que vocês estiverem pesquisando, né, vocês vão ver que esses povos, eles viviam em comunidades, né, umas separadas das outras, mas também existia, em algum momento, um certo tipo de relacionamento entre elas, né? Então, eram regiões diferentes, geograficamente falando, mas existia algum tipo de relacionamento, e esse relacionamento entre essas comunidades, entre esses povos, também ajudou no processo de desenvolvimento, né, dos sistemas aí de medida. Vocês vão verificar isso lá nas pesquisas, tá? Bom, afinal de contas, né, agora, né, a definição. O que é metrologia? Então, o termo metrologia, ele veio, né, do grego, né? Então, nós temos aí a palavra metro, que significa medida, e uma outra palavra denominada logos, que significa estudo. Então, se você começar, né, a associar as duas palavras, né, os dois significados, então nós teremos aí estudo da medida. Evidentemente que nesse caso aí, é uma definição mais elementar, porque nós estamos aí fazendo referência à etimologia da palavra, né? Ou seja, a origem da palavra metrologia. Mas a gente vai avançar depois nos conceitos e a gente vai começar a perceber, por exemplo, que a metrologia sai de um conceito bem primitivo, porque não é simplesmente o estudo da medida, né? A palavra continua metrologia, porém o significado ele foi se ampliando com o tempo. Nessa primeira parte agora da definição, nós vamos entender a metrologia como ciência da medição, né? Ou seja, o estudo da medição e as suas aplicações. E depois a gente vai perceber, então, esse desdobramento que teve em cima desse conceito. Tá ok? Bom, nós temos aí agora uma frase que eu gosto muito dela, né? Sempre quando eu estou trabalhando essa disciplina, eu faço referência ao William Thomson, né? Esse matemático irlandês, porque ele diz o seguinte: quando consegues quantificar aquilo que falas e expressá-lo numericamente, então sabes algo sobre o assunto. Mas quando não consegues quantificar, quando não consegues expressar numericamente, o teu conhecimento sobre isso é vago e insatisfatório. O que o Thomson está dizendo para nós aí nesse pensamento, né, nessa frase? Ele está relacionando, né, todo o contexto metrológico à questão do conhecimento humano. Então, a gente vai começar a perceber o seguinte, que existe essa questão mesmo da evolução histórica, né, do desenvolvimento, da civilização, da busca pelo conhecimento. O homem, né, de acordo aí com sua capacidade de raciocínio, ele veio, né, buscando desenvolver, analisar, por exemplo, a natureza, buscar aí, né, a explicação para as coisas que estavam ali em torno dele, né? E ele, observando a natureza, ele começou também a produzir conhecimento. E a gente percebe que a metrologia também, né, do ponto de vista como ela é uma ciência também, ela vem de encontro, né, a esse desenvolvimento. Então a gente percebe aí, por exemplo, uma evolução quase que simultânea. Quer dizer, é como se a metrologia, por exemplo, fosse um instrumento, né, de facilitador, né, no sentido de que ajudasse o homem aí a evoluir continuamente aí em busca de obter cada vez mais conhecimento sobre ele mesmo e sobre o mundo que ele estava vivendo. Então a gente percebe, né, a gente é claro, né, que nós temos outras ciências importantes, né, a própria matemática, por exemplo, as ciências naturais, né, que deu origem às outras ciências, mas a gente percebe, então, a metrologia bastante inserida dentro desse contexto evolutivo do homem. Tá certo, pessoal? Bom,
E aí, nessa questão, então, eu pergunto para vocês novamente, né? Eu gostaria até de perguntar de novo para a própria Rayane, já que ela ajudou a gente aí no início, eu gostaria que ela lesse para nós essa pergunta, e se ela tiver uma resposta, ela poderia nos ajudar a responder. Já pensou como seria o mundo moderno se não houvesse certeza nas medidas ao nosso redor? É o caos. O caos seria a resposta, Rayane? A gente vai começar a pensar, por exemplo, que não tem como viver nesse mundo sem efetuar algum tipo de medição, né? E a gente mede o tempo todo, né? A gente nem precisa de instrumento para medir, sabia? Né? Eu lembro da minha avó lá fazendo um bolo, né? Quando ela ia para a cozinha fazendo um bolo gostoso lá, ela misturava os ingredientes na proporção certinha e ela nem olhava para a receita e ela tirava ali, né, o trigo, açúcar e ela misturava tudo e o bolo saía gostoso. Quer dizer, ela quantificava de forma bastante aleatória assim, né? E ela conseguia ali medir de forma bastante intuitiva, ou seja, pela experiência dela. Então, assim, do ponto de vista mais elementar, a essência de medir, ela faz parte de nós, né? Você mede o tempo todo. Quando você vai, por exemplo, né, assim, tomar banho, né? Vamos supor que você vai tomar banho, né? Você fala assim, eu vou ficar aqui 10 minutos. Na realidade, você tem uma ideia de 10 minutos, né? Você abre a água, você fica ali, você pode até passar um pouquinho de 10 minutos, mas você tem um senso bastante apurado, porque você já tem alguma referência de tempo, né? Você sabe exatamente quanto dura mais ou menos 10 minutos, né? Você não precisa do relógio. É claro que no momento exato você vai usar um instrumento para verificar de forma mais acertada esse resultado da medida do tempo. Então, estou querendo dizer para vocês que a essência de medir, ela faz parte da nossa vida e de nós mesmos. Mas se a gente não tiver, por exemplo, condições de ter, né, de buscar essa certeza das medidas, as coisas vão ficando mais difíceis para a gente viver aqui nesse mundo, né? Então a gente começa a imaginar, por exemplo, no dia a dia nosso, se a gente não tivesse os instrumentos de medida aí para nos ajudar, né? Então, Rayane, olha só, pessoal aí, olha, Ana, Alexander, Beatriz, você acorda e não sabe ao certo que horas são, né? O que que você faz? Você tem que verificar, não é isso? Você toma banho e o medidor de consumo de água erra para mais, né? Sua conta de energia elétrica cobra mais do que o correto. E aí vai, olha, são várias situações. Você vai tomar café com leite e o leite está com a composição alterada. Aí já é uma questão relacionada à parte química, né, do leite, no caso. Os sinais de trânsito estão loucos, porque o sincronismo de tempo é falho. Estou falando do semáforo, né? Que existe uma programação de tempo ali, verde, vermelho, né, amarelo, não é isso? Você liga seu carro novo e o motor bate, pois as peças estão com folga excessiva. Estou falando aqui do conjunto mecânico do veículo. Você para no posto de gasolina, enche o tanque de 50 litros e paga por 60 litros. Existe uma divergência, está acontecendo algo diferente. Você vai ao restaurante por quilo, faz um prato de 700 gramas e paga por 800 gramas. Oi, pode falar. Não foi sem querer. Oi, pode falar. Quer opinar alguma coisa ou não? Não foi sem querer aqui. Tudo bem. Acabei Pessoal, clicando. beleza. Gente, eu estou dando algumas situações para vocês aqui, olha. Você faz um exame clínico e o resultado fornece um diagnóstico errado. Por quê? Algum problema relacionado à medição. Nós vamos pensar mais à frente aqui, olha. Você vai à farmácia comprar um remédio para febre e a composição dele está errada. Pensa nisso.
Você vai ao supermercado e paga mais do que leva. O sincronismo de tempos entre os trens e metrôs é impreciso e perigoso. Questão de segurança, né? Questão de pontualidade. O papel higiênico de 40 metros possui alguns metros a menos. É problema. E aí tem mais aí na frente, olha, você usa camisinha e deu errado, né? Aí você vê o que acontece, né? Então, o que acontece? Se a gente começar a imaginar a metrologia, como a gente já estava conversando sobre ela na semana passada, né? A gente vai perceber que ela está em nosso redor, né? Está relacionada com as coisas, com a nossa vida, nosso cotidiano, o tempo todo. Brinquedos, extintores de incêndio, capacete, bujão de gás, mangueira de plástico para gás, regulador de pressão, embalagem para álcool, fios e cabos elétricos, pneus para automóveis, etc. Então, são diversas situações aí do nosso dia a dia. E como eu disse, né, se a metrologia não fizer parte da nossa vida, aí realmente a nossa vida vai ficar muito complicada. Imagina também, né, os recordes de atletismo. Agora, por exemplo, com as Olimpíadas, né, nós temos aí também a oportunidade de dar esse exemplo, né? Então, os erros que podem acontecer, por exemplo, então, o processo ele tem que ser muito bem definido, né? As regras, por exemplo, né? Então, todo o processo ali sistematizado para a gente poder ter a melhor condição possível ali de verificação desses resultados da competição, né? E aí, como nós já sabemos, né, na aula passada foi apresentado para vocês essa imagem. Então, a metrologia ela está no transporte, na indústria, na saúde, na ciência, tecnologia, agricultura, comunicação, no meio ambiente, na energia, comércio, segurança, etc. Praticamente em todas as áreas da nossa vida, né? Bom, então, gente, nós precisamos começar a desenvolver alguns conceitos dentro da área da meteorologia, porque nós não podemos simplesmente continuar pensando na meteorologia sem entender de fato, né? Porque a gente já falou aqui da influência dela na nossa vida, né? Da dependência que nós temos, né? da meteorologia para a gente poder viver, mas nós precisamos responder algumas questões importantes, né? E algumas perguntas que são pertinentes, que fazem parte, né, de todo o contexto da meteorologia, né? Alguns termos, por exemplo, né, assim, são termos mais técnicos, né? Então, a metrologia ela tem a sua terminologia própria. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, muitos termos técnicos ao longo do nosso curso e a gente vai procurar definir aí, né, o que significa cada um deles, né? Muitas vezes a gente confunde, né? Quando eu falo, por exemplo, assim, sistema de unidade. O que vem a ser um sistema de unidade? O que é uma grandeza? Né? O que significa uma medição? Né? O que é uma unidade de medida? Então, é muito comum, às vezes, as pessoas tentar definir esses conceitos, mas a gente precisa fazer uma definição técnica, que é diferente daquela definição que a gente normalmente escuta falando. No dito popular, muitas vezes, né, por ouvir falar, ou porque, por exemplo, através de experiência de outras pessoas, a gente vai formando um conceito e às vezes esse conceito não é totalmente correto. Mas a gente precisa buscar essa terminologia técnica que está diretamente relacionada à área de metrologia. E a gente vai fazer isso ao longo do curso. Então, só, né, dizendo para vocês que para a gente começar a formar esse conceito mesmo e até para definir o que a gente chama de vocabulário técnico, né? Existem, inclusive, regras para isso, né? A gente vai ver depois as normas específicas relacionadas à área de metrologia, mas existe, inclusive, um dicionário técnico relacionado à metrologia, né? Inclusive, é como se fosse um dicionário que é reconhecido internacionalmente, né? Porque os termos que nós vamos tratar dentro da área de metrologia são termos globais, né?
A metrologia ela é uma ciência global. Nós não podemos pensar a metrologia simplesmente a nível de Brasil, né? Os sistemas de medição, por exemplo, nós vamos falar depois deles, né? Mais à frente. Então, essas regulamentações, né? Toda a parte de sistematização, os vocabulários, os termos técnicos, eles precisam ser globalizados e, na realidade, eles são globalizados, né? Cada país tem uma norma específica, mas as normas precisam conversar de forma harmônica, né? Quando eu falo conversar, é porque tem que haver uma comunhão entre elas, de tal forma que exista uma uniformidade em termos das dimensões, das medidas, dos sistemas, né? Imagina você, quando eu falo assim, 1 metro, né? Estou me referindo a um tamanho, né? Seria um comprimento, por exemplo. Mas esse 1 metro, ele vale para mim aqui, nesse momento. Eu estou aqui, né, no Brasil, por exemplo. Mas esse mesmo 1 metro, ele vale para a França, vale para os Estados Unidos, para qualquer outro país. Então, o valor, esse valor, né, essa referência que eu estou chamando de metro, ela não pode ser alterada. A gente vai ver mais à frente, dentro do nosso curso, como que isso aconteceu, essa sistematização, né? Porque, na realidade, isso não veio de uma hora para outra. A gente vai ver, por exemplo, que nas épocas mais remotas, né, na civilização mais antiga, eles tiveram muito problemas para definir um sistema de unidade, né? E só depois que isso veio a acontecer. Isso é uma questão histórica, a gente vai entrar nesse assunto também. E na pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão verificar isso, como que se deu essa evolução. Então, a metrologia não é simplesmente medir e entender de instrumento, não é isso. Ela é muito mais ampla, né? Tem um conceito muito mais assim abrangente. A metrologia ela trata dos conceitos básicos, como a gente já disse, dos métodos, dos erros associados à medição e a propagação desses erros, né? Das unidades, dos padrões envolvidos na quantificação das grandezas, né? Todas elas, né? Eu coloquei aí grandezas físicas, mas poderia colocar também grandezas químicas e etc., né? Trata também dos instrumentos, dos procedimentos, das normas, bem como também da caracterização do comportamento estático e dinâmico do sistema de medição, né? Então, eu estou querendo passar para vocês a ideia de que a metrologia ela vai buscando, né, o seu nível de abrangência, não só no nosso dia a dia, também relacionado com a indústria, mas também em todos os aspectos, né? Então, observa para vocês verem, né, as terminologias que nós temos quando a gente começa a querer definir, né, o nível de abrangência da metrologia. Então, nós temos aí diversos termos que a gente precisa trabalhar o conceito deles, né? Métodos, o que são métodos, né? Dentro da metrologia, o que significa isso? O que são erros? O que significa unidades, padrões, grandezas, instrumentos, procedimentos, normas? Que normas são essas? Que sistema de medição é esse, né? E aí a gente precisa começar então a entender, como eu já disse, que isso não começou, né, agora, por exemplo. Isso não veio da noite para o dia. Então a gente vai voltando de novo no tempo, né, vai buscando lá nas civilizações mais antigas, para a gente tentar entender quando é que esse processo de definição e sistematização desses conceitos começou de fato, né? Não sei se vocês estão me entendendo, né? Que tudo, gente, passa por um processo evolutivo, né? Então a gente vai perceber, por exemplo, que já em tempos bastante remotos, né? Olha só essa passagem aí, né? Nós temos aí, inclusive, eu tirei lá na Bíblia, né, no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 15, está dizendo assim, olha, e desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. O que está dizendo para nós aí? Está falando justamente de um sistema de medição daquela época,
usando, né, como referência uma unidade, né? No caso, nós temos aí o côvado, né? Então, quando fala 300, já é um valor numérico. Então, o homem, né, nessa época, imagina a época que essa arca foi construída, né? Estou falando aqui do ponto de vista bíblico, né? Mas se realmente a arca foi construída, e isso está lá na Bíblia, já se faz, nesse período, nessa época, referência a algum tipo de unidade, já estabelecia algum tipo de sistema, para que houvesse condições de construir um barco, né, dessa natureza, desse tamanho, seja para cortar as madeiras, né, e preparar o material para essa construção. Então, aqui nós temos uma ideia, né, bastante remota da utilização de algum tipo de sistema de medida e de medição, né? Então, o cúbito, no caso, né, até a título de, né, para a questão de conhecimento nosso, o cúbito é o mesmo côvado. Então, no Egito Antigo, a gente dava o nome de cúbito. Mas lá na época dos hebreus, né, que seria uma outra região, um outro povo, eles tratavam o cúbito como côvado. E praticamente os dois tinham a mesma dimensão, né? Então, o côvado foi uma unidade de medida usada por vários povos, inclusive antigos, entre eles os babilônios, os egípcios e os hebreus, considerada como a medida da distância entre o dedo médio e o cotovelo. Você pode perceber que existia, né, uma referência aí no corpo humano para definir esse padrão, né, e essa unidade de medida. E esse cúbito padrão, por exemplo, ele foi materializado. Aí, no caso, eles usaram uma barra para tentar materializar essa unidade, chamada, no caso aqui, de cúbito padrão. A palavra padrão entra como referência, né? Que como se fosse ali esse corpo, né, de metal, no caso, seria a referência principal. E toda vez que fosse necessário efetuar algum tipo de medição, ele era tomado como base. Mas também outros padrões foram desenvolvidos, né? Então eles usavam, por exemplo, né, aí no caso do Egito, né, está dizendo aí de 1500 anos antes de Cristo, algum tipo, né, de formato de rocha que era configurado como padrão para definir, por exemplo, unidade de massa, né? Ainda não tinha o quilograma, nós não tínhamos o metro ainda, mas nós tínhamos referências de medida e algumas unidades de medida para aquela época e que funcionavam, né, para atender as necessidades deles, né? Só para vocês terem uma ideia, né, o cúbito sumério, se fosse nos dias de hoje, ele valeria 49,5 centímetros. O cúbito egípcio, 52,4 centímetros. O cúbito assírio, 54,9 centímetros. Por que tem essa diferença? É aquilo que eu falei, tem povos de culturas diferentes, né? E como era a referência obtida a partir do corpo humano, então eles tomavam como referência, normalmente, o líder do grupo, né? Poderia ser, por exemplo, o rei, ou algum líder que comandasse ali aquele povo, e o corpo dele era a referência para definir, então, como que seria o padrão, né? A unidade padrão ali. No caso dos romanos, por exemplo, olha, a medida de pé, né? 29,6 centímetros, o pé comum, 31,7, e o pé do norte. Então, aí nós temos, a gente vai vendo, por exemplo, essas variações, né, como eu disse, né, de região para região, de povos para povos, sendo que era o mesmo sistema de unidade, né? A tentativa, por exemplo, de fazer algo mais ou menos parecido, ou mais ou menos uniforme, mas ainda tinha essas diferenças, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for aí, principalmente, né, para o interior, para a zona rural, por exemplo, e se você começar a conversar com algumas pessoas que moram lá, eles vão falar para você, olha, aqui a gente usa o alqueire. O alqueire já é uma medida antiga, né, primitiva também,
Mas para você fazer medição, né, de quantidade de terra, por exemplo, que seja uma fazenda, um sítio, por exemplo, hoje em dia a gente não usa mais essa medida, né? A gente trabalha com sistema métrico. Mas é muito comum, às vezes, as pessoas conversarem e você vai ouvir alguém falando também sobre o alqueire. E esse alqueire ele tem variação também, de região para região. Nós temos aí o alqueire paulista, o alqueire mineiro, tem o alqueire baiano, e a quantidade, né, ali o valor, né, numérico que representa essa unidade, ela modifica, né? Ela é alterada em relação à região, né? E com relação ao tempo? Bom, o tempo é uma outra grandeza, né? Muito importante, e ela também remonta às civilizações mais antigas, né? Como que você vai observar, por exemplo, o tempo, né, e efetuar a medição do tempo? Ora, teria que desenvolver algum tipo de instrumento para essa finalidade. Então, no início, né, registrava as repetições dos fenômenos periódicos, por exemplo, época da chuva, às vezes um raio, né, um raio que era lançado em época de tempestade, de tempos em tempos. Então, ali criava como se fosse um intervalo de repetição entre um fenômeno um fenômeno climático, não é isso? Então você teria ali uma variação cíclica, né? Por exemplo, o movimento da água, por exemplo, né? O sol, os astros também ajudavam bastante nessa definição de tempo, né? Porque o dia, né? Quer dizer, você tem a noite e tem o dia, quer dizer, ainda não existia relógio para dizer, por exemplo, que o dia era 24 horas, né? O dia e a noite, né? Um período completo. Não tinha ainda conhecimento da questão da astronomia, né? Não tinha nenhum conceito ainda sistematizado e científico, mas ainda assim tinha aquela necessidade e aquela sensação de que o tempo realmente ele se modificava ali, né? Pela própria alteração da natureza, né? Então nós temos também aí, fazendo referência às estações, né, a primavera, o verão, o inverno, por exemplo, as épocas, né, na medida que acontecia algum tipo de variação, tanto climática quanto em relação assim, aos meses, né, porque a gente também já não media meses, mas é mais a noção mesmo de mudança, né, da natureza ali, né. Então o homem ele vivia dentro do contexto que a gente chama de prática observatória, quer dizer, observando a natureza e tentando tirar dela algum tipo de conclusão para estabelecer ali a quantificação daquilo que estava acontecendo. Depois começa a surgir, então, os primeiros instrumentos, né? O relógio de sol, o relógio de água, o relógio de areia, o relógio de pêndulo. São instrumentos que foram, né, aparecendo assim na medida que o homem começou a buscar essa sistematização que eu venho falando dela aqui com vocês, no sentido de ter algo assim mais preciso, né? Quer dizer, você teria que medir o tempo, por exemplo, de uma forma mais certa, né? Com um grau de assertividade maior. E daí surgem esses vários instrumentos, né? No que diz respeito, por exemplo, às culturas, da organização do plantio, das divisões de terra, por exemplo, até mesmo entre os povos, o homem também lançou mão de alguns conceitos, né, de medição para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, o grão de trigo tirado, né, do meio da espiga, provavelmente um dos primeiros elementos padronizados de peso, né? Então, era muito comum eles usarem o próprio grão como referência de unidade. Daí vinham as trocas, né, entre os produtos. Você vai trocar uma quantidade de produto em outro produto, que a gente chama de escambo, né? Então, os egípcios, por exemplo, inventaram a balança para padronizar a cobrança de impostos e a quantificação, né, da produção agrícola. Aí já é um processo mais à frente, um processo mais evolutivo, né?
Então, pessoal, o que está acontecendo? As unidades de medida eram definidas de maneira arbitrária, variando de um país para outro, ou de região para outra, dificultando as transações comerciais e o intercâmbio científico. Então, começa a perceber, por exemplo, que tudo que eles tinham em termos de instrumento e de capacidade de medição ainda não era suficiente para garantir um certo grau de assertividade, né? Você vai trocar, por exemplo, 10 galinhas numa vaca. Possivelmente alguém vai ficar no prejuízo. Vamos supor, uma fruta, né, digamos, banana, no caso, em outra fruta, manga, por exemplo. Mas qual a quantidade? Como é que você vai quantificar, por exemplo, e gerar valor, né? Porque não existia moeda ainda. Você não tinha como definir valor monetário. Era simplesmente a troca de objetos, né, de um pelo outro. Então, essa situação de transação comercial, né, na medida que o comércio foi sendo desenvolvido entre os povos, também apareceu a necessidade de organizar melhor, né, e criar formas, né, de estabelecer um intercâmbio, assim, seja comercial e científico maior, para que a gente pudesse, então, avançar. Então, o homem ele começou a buscar mais recursos, né, e estabelecer, inclusive, critérios, né, para fazer todo esse tipo de transação, né? Então, o processo de contar e medir é aquele processo que eu falei para vocês, intuitivo, é um processo humano. Mas a gente percebe que algo precisava ser feito, né? Então, como que a gente vai criar, então, um sistema capaz de ser uniforme, capaz de ser global e que possa, de repente, atender aos anseios de todos os povos ao mesmo tempo? Então, existe uma busca, né, pela internacionalização do sistema, né, para criar uma uniformidade mundial em cima desse sistema. E essa busca, ela avançou muito, né, ao longo do tempo, né? Avançou bastante. Aqui eu estou falando do escambo, né? Aquela parte lá atrás, onde eu havia falado da troca, que aí depois eles criaram, né, as moedas, né, para fazer esse tipo de transação financeira. Até então não existia, né? E aqui a gente vê, né, as mercadorias, principalmente aquelas mercadorias mais valiosas, que eram consideradas, por exemplo, como se fosse moeda de troca, mas eu poderia, né, ter aí, por exemplo, o gado, né, às vezes o sal também, que era muito valioso, porque às vezes tinha numa região e não tinha na outra. Então eram produtos, por exemplo, que precisam ser trocados, né? Então, ele estabelecia um grau de valor. E depois, logo em seguida, que vieram as primeiras moedas, né, datadas aí no século 8 a.C. Principalmente aqueles povos mais desenvolvidos, né, eles começaram a cunhar moedas, né, de algum tipo de metal, que seja prata, que seja ouro, né, e com um certo grau de valor, estabelecendo critérios, né, de valor aí para organizar o processo comercial. Bom, nós chegamos então num outro período mais adiante. Vocês vão perceber direitinho na hora que vocês estiverem pesquisando. Eu não estou colocando muitas datas aqui nesse presente momento, não. Até para deixar um pouco de interrogação, para ajudar vocês na pesquisa, para gerar uma certa curiosidade, no sentido de vocês perceberem como que foi esse processo evolutivo. Mas, como eu disse, existe uma época lá, também bastante anterior à nossa, onde o corpo humano ele, ele fez parte, né, da referência, no sentido de buscar essa uniformidade, né, das medidas e das dimensões. Então, a gente usava, por exemplo, a polegada, o pé, o palmo, a jarda, por exemplo, o passo, que eram unidades de medida primitiva, né? Assim, é claro, né, que aí a gente não está falando mais do período pré-histórico, e nem das civilizações egípcias, nem dos romanos, mas bem depois, né? Aí já tem, digamos aí, há uns 1000 anos atrás aí, aproximadamente, já com essa visão aí de utilizar o corpo humano como referência para estabelecer algum tipo de sistema de medida
e alguns critérios aí. Mas vocês vão perceber também que mesmo utilizando o corpo humano, a gente ainda não tinha uma garantia, uma assertividade maior nos resultados das medidas, né? Então, as medidas, elas variavam bastante de pessoa para pessoa, né? E começou a aparecer o que a gente chama de confusão de medição, né? Então, aí começa a surgir realmente a necessidade de melhorar esse processo, né? Porque, até então, quando era tomado, por exemplo, uma determinada medida, tipo essas que eu estou colocando aqui, olha, pé, palmo, jarda, por exemplo, e passo, a referência principal eram os governantes. Mas acontece que o governante passava. Eu tinha, por exemplo, um determinado rei, e quando viesse o outro rei, então a característica física desse novo rei era diferente do anterior. Então teria que novamente alterar os padrões, fazer, né, várias modificações. E isso não era legal, né? Isso não era bom. Então essa falta de capacidade de manter uma uniformidade no processo de medição e do estabelecimento desses sistemas de unidade é que foi fazendo com que eles começassem a buscar uma maneira de estabelecer o sistema de medição onde não houvesse necessidade de alterar, né? De ficar alterando periodicamente, né, os sistemas. Aqui também tem um exemplo interessante, que essas barras, por exemplo, que eram fixadas no muro, né, na parede, por exemplo, é que eram as referências da época. Então, você tomava como referência o corpo do rei, e a partir do corpo do rei, você criava algum tipo como se disse, padrão, né? São como se fossem padrões de referência baseado no corpo do rei, e esses padrões eram fabricados em grande quantidade, nos valores ali estabelecidos, e eram fixados em locais públicos, para que as pessoas pudessem utilizar, né, e a partir deles efetuar as suas medições, né? Então eram placas com padrões que foram colocados em locais públicos para que a população pudesse conferir as medidas de comprimento. É um exemplo, né? Isso valia também para tempo, valia para a medição de massa e outras grandezas que eram necessárias serem medidas ali. Então, pessoal, vocês verem que é muito difícil, às vezes, né, principalmente, né, ao longo da história, aí, ao longo do tempo, estabelecer um critério uniforme, né? A universalização do sistema de medida é algo muito complicado, às vezes. Se vocês pararem para pensar, ainda hoje existe dificuldade de padronização, né? Nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, às vezes você vai comprar um parafuso, tem ele lá em polegada, né? Parafuso em polegada, e tem ele em milímetro. Mas por que tem em polegada? Por que não é tudo milímetro? Então você vai perceber, por exemplo, que nós convivemos com sistemas diferentes. Você vai medir massa, por exemplo, muitas vezes você pode encontrar um aparelho aí que mede em libra, por exemplo, né? Uma pressão, por exemplo, em libra por polegada quadrada. Ou às vezes vai medir a pressão em bar, ou em quilograma por centímetro quadrado. Então nós temos, né, os sistemas de unidade, né? Nós temos as grandezas. Na realidade, as grandezas elas são universais, né? Porém, os sistemas são diferentes. E aí nós temos os países e essa necessidade de uniformização que ainda existe, né? Então, o uso de diferentes padrões de medida entre as nações, né, mesmo dentro de um único país, vigorou durante a Idade Moderna toda, né? Porém, existia a necessidade de buscar, né, um padrão universal. E agora, na idade contemporânea, né, que é a nossa época, a gente ainda persegue essa necessidade. Eu não vou dizer a vocês, por exemplo, que tudo está uniformizado. Não existe. Pode ser que ainda tenha alguns sistemas de medidas ainda diferentes. Nós vamos ver isso mais adiante. Na pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão observar que existem diferenças. Mas existe uma busca contínua de que essa uniformização aconteça, tá? E a gente determina aqui, né, até para título de conhecimento de vocês, que esse ano aí, olha, 1789, que foi exatamente a época da Revolução Francesa, a gente tem aqui a Revolução Francesa como divisor de águas, tá certo?
principalmente devido à mudança ali, né, alguns paradigmas, né, que foram quebrados, uma nova visão de mundo, né, aqueles valores, né, da revolução, da liberdade, da fraternidade, né, ali que foi ali bastante disseminado na região da Europa naquela época. Isso também impactou bastante no processo de desenvolvimento metrológico. Então foi uma mudança nas artes, uma mudança nas ciências, uma mudança na área da matemática, tá certo? E também toda essa evolução científica, né? Por que não? Ela, de certa forma, impactou também, né, no modo de vida das pessoas. Então, digamos assim, a mensagem, né, que a Revolução Francesa passou para o mundo foi uma mensagem realmente de avanço, de desenvolvimento, em todos os sentidos, em todos os níveis. E eu poderia dizer que a metrologia também sofreu esse impacto e ela evoluiu com isso, né? Porque evolui a mente das pessoas, a capacidade de pensar, e evolui também, né, assim, a busca pelo desenvolvimento e pela melhoria, né, de ter aí uma sociedade melhor, né, mais desenvolvida. Então, o rompimento com as tradições feudais e a abertura para o caminho para novas ideias é que deu espaço para esse crescimento, né? E vocês vão ver a partir daí, né, e a gente vai voltar nesse assunto na aula que vem, que a Revolução Francesa foi realmente um marco decisivo aí, que ajudou bastante no processo da busca pela uniformização dos sistemas de medida, né? Então, a partir daí, por exemplo, nós vamos ver depois que o sistema métrico, né, começou a surgir, né? Eu vou deixar essa parte para a próxima aula, para a gente conversar, mas aí, de antemão, vocês já comecem a pesquisar, né? Eu vou deixar o roteiro amanhã para vocês, tá? Para vocês começarem a buscar essa pesquisa, tem lá a orientação de como que ela vai ser feita, vocês vão começar a fazer, e quando a gente voltar na próxima aula, eu vou dar mais um fechamento nessa parte, né, que a gente está fazendo aqui mais ou menos um balanço histórico da metrologia, para a gente tentar entender de que forma que realmente que evoluiu de tempos em tempos até os dias atuais. Então a gente pretende, por exemplo, pegar, né, não vou dizer dos homens das cavernas, né, mas bem na civilização bem primitiva, para a gente tentar chegar até a idade contemporânea e os dias atuais, para a gente entender todo esse contexto evolutivo da metrologia. Tá bom? Então é isso, né? Então por hoje, tá, gente? Nós vamos encerrar aqui. Vou agradecer vocês por ter participado. E não esquece de fazer a atividade, não, tá? Começa a pesquisar. Não precisa entregar o trabalho semana que vem, não, tá? O roteiro é para vocês começarem a pesquisar. Para quando a gente voltar aqui na conversa, né, a gente vai ter mais condição, né, de conversar e vocês já pesquisaram já alguma coisa e vão ter mais base para compreender o que eu estou falando aqui. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo? Se tiver tudo ok, vou dar boa noite para vocês. Tá? Oi, Dilson. Sim, pode falar. É mais no geral, mas sobre a questão de parar de postar no blog e passar a postar no cigarro. Você vai olhar isso? Já estou fazendo isso. Inclusive, na outra disciplina, eu já fiz. Agora, nessa também. Tá bom? Tanto as aulas gravadas e os trabalhos, vou fazendo os dois, tanto no nosso portal quanto no Siga. Combinado? Ótimo. Então é isso aí. Gente, um abração aí, fique com Deus, tá? Se cuide aí, hein? Coronavírus ainda tá pegando, tá? Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.